Boa noite! Ei, hoje vocês estão animados, né? Comeram um bolinho de laranja da Sami, tomaram um cafezinho. Coisa linda. Tá chegando o Natal, eu adoro essa época do ano. Quando a gente monta o pinheirinho e olha, eu acho que nós ainda não tá pronto 100%, né? Vai ter mais coisa, mas essa árvore aqui ficou, olha, de tirar a foto e postar no Instagram, né? Tá bonita demais. Pô, parabéns. O pessoal fez as decorações e tá montando as coisas. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo número 2. Nessa noite, vamos olhar com atenção o capítulo 2, do 1 ao 13. E o título do sermão é Como a Fé Molda os Nossos Relacionamentos. Hoje, seu Hit, Conselheiro Amoroso. Pô, ninguém pegou referência. Hit, Conselheiro Amoroso, filme do Will Smith, né? Lembram desse filme aí, né? Não, a cara da Jack. Não lembro desse filme, é muito famoso. É um dos melhores filmes do Will Smith, de comédia. Enfim, né, se eu tô sozinho nessa, não tem problema. Eu creio que... Enfim. Abriram sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Se você não trouxe sua Bíblia, nós temos lá na recepção e temos na tela também. Mas nós incentivamos que você traga a sua Bíblia de papel. Sabe, tem uma história... Sempre tem uma história louca, né? Então, uma vez um cara foi ser assaltado na saída da igreja. E quando o cara falou assim, passa tudo que tu tem. Daí ele, só vou botar a Bíblia em cima do carro aqui. Aí o ladrão falou, não, é crente? É crente? Não, cancela o assalto. Os caras cancelaram o assalto. Não, isso é história verídica. Foi lá na Vintage. História verídica. O cara, não, cancela o assalto. Os caras entraram dentro do carro de volta, cancelaram o assalto porque vira a Bíblia. O cara vai andar com a Bíblia em todo lugar agora. Não, mas às vezes acontece, né? Às vezes acontece de o cara não ser assaltado. Esse momento que as professoras começam a ficar assim, o cara não vai pregar, meu, só fala história. Enfim, vamos lá. Hoje o título do sermão é Como a Fé Molda os Nossos Relacionamentos. Essa historinha eu falei no início aqui, para você lembrar de trazer sua Bíblia. Vai que alguém queira te assaltar. Aqui é a Bíblia, o cara diz, me passa o celular, não quero a Bíblia. Não, mas tá no celular. Enfim, vamos ler juntos então. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Vou ler aqui na minha versão NAA, vocês acompanham aí. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui é o lugar de honra, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Versículo 5. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Versículo 8. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Versículo 11. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Hoje nós vamos lidar então com esse pequeno trecho de Tiago. Enquanto o capítulo 1 parece que ele está lidando mais com nossa relação com Deus. Nós falamos sobre como nós passamos por meio dos problemas, depois falamos como nós vencemos os enganos, tanto do diabo como o auto-engano. Parece que o capítulo 2, Tiago, o foco agora é o relacionamento com o próximo, com a pessoa que está do nosso lado. E
É inevitável dizer para vocês que eu recentemente voei de avião e voltando da conferência onde eu fui, eu peguei um lugar bem no meio. Quem já voou de avião sabe que não é tão bom quanto dizem que é, né? Então, as poltronas são apertadas. Se alguém já é mais gordinho, tipo eu, assim, já fica mais apertadinho, espremidinho. E eu peguei um lugar bem no meio, assim, né? Então, de um lado tinha uma pessoa mais cheinha, do outro lado também. E amém, às vezes acontece isso, né? Porém, no meio do voo eu escuto... O pessoal tava um cachorro ainda ali. Então, já não bastava tu tá apertado, espremido, que nem uma sardinha dentro de uma latinha ali, todo mundo do teu ladinho. Ainda tinha um cara com um cachorro do meu lado. E avião, né? Tu comprou aquela poltrona, tu fica naquela poltrona, não tem o que fazer. Não tem como trocar de poltrona. Então, eu até pensei em reclamar para a aeromoça, mas ia fazer o que com o cachorro? Ia jogar ele a 10 mil pés de altura? Não tem? Então, tinha que ir com o cachorro de Curitiba a Porto Alegre, que sorte que é um voo curto, mas foi um voo um tanto quanto complicado, assim, de lidar. A nossa vida cristã não é diferente. Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado e pessoas que nos incomodam, que nós não gostamos, que nós não sabemos como lidar com elas, o jeito delas, os problemas delas. E o voo se torna, a nossa vida cristã, o nosso voo se torna meio chato, meio difícil de aguentar. A gente fica pensando assim, se desse para mim jogar 10 mil pés de altura essa pessoa da minha vida e tirar ela daqui, seria muito melhor, eu seguiria adiante, bem melhor sem essa pessoa na minha vida. Mas o que nós vamos aprender aqui é que a forma com que nós lidamos com as pessoas que estão ao nosso lado, e principalmente nossos irmãos da igreja, ela fala muito mais sobre a fé que nós temos do que nós achamos. E esse é o ponto aqui que Tiago vai trabalhar nessa primeira parte. A fé que nós temos deve moldar a forma que nós lidamos com as pessoas que estão ao nosso lado. A forma que a gente caminha, vive, anda com pessoas. Crianças choram. Então, vamos olhar aqui primeiro o que o texto vai nos ensinar nessa primeira parte. Primeiro, parcialidade x evangelho. Essa é a primeira parte de Tiago. Tiago começa mostrando um problema. As pessoas daquela igreja, a igreja de Jerusalém, estavam agindo com parcialidade. Lembra que a gente falou que ele estava falando para os judeus? Então, o que aconteceu? Parece que, hipoteticamente, ou o Tiago soube de alguma história que um rico e um pobre, talvez enviados por ele mesmo, ninguém sabe dizer o certo, mas ele sabe de alguma história que aconteceu, foram naquela igreja em Jerusalém e o tratamento que as pessoas deram para eles era diferente. Enquanto o rico teve um tratamento mais especial, mais excelente, o pobre teve um tratamento desleixado. O pobre foi colocado, como diz aqui, nos pés. Era muito comum que na sinagoga, na igreja primitiva, as pessoas tivessem o seu lugar. Então, tipo, a Mari senta aqui, o Everton senta ali, e ninguém toma o lugar de ninguém, tem um lugarzinho certinho. Eles fazem isso. Então, os mais ricos tinham os melhores locais. Pense que a gente não tinha microfone, então, para vocês ouvirem, quanto mais perto, melhor. Né? Na teoria, o cara quer aprender, ele tem que estar ouvindo pertinho. Mas o que acontecia com os pobres? Os pobres não tinham lugar, o que eles faziam? Senta aí no chão, senta nos pés, ou senta lá no fundo, onde der, perto dos animais, perto das palhas, ou fora do local. Como eles não tinham essa opção, eles faziam essa forma de acepção. Os ricos tinham mais vantagem, os pobres tinham menos vantagem. Mas Tiago começa a resolver esse problema dessa igreja, que nesse ponto se trata sobre dinheiro, mas que para a nossa vida vai falar de todos os nossos relacionamentos, para mostrar como nós fazemos acepções de pessoas, a gente faz divisões de pessoas na nossa vida, não por causa do dinheiro, talvez alguns por causa do dinheiro, mas alguns por causa do jeito que fala, das roupas que veste, do tipo de música que escuta, de quão bom ou bem essa pessoa faz para mim. E nós fazemos parcialidade na nossa vida. Nossos relacionamentos são parciais. E se nós pudéssemos dizer para essas pessoas, cara, senta bem longe, eu não quero estar contigo. Nós diríamos, muitas vezes a gente não fala, porque a gente é indelicado. Mas a questão é, como a gente vai ver aqui em Tiago,
que não é só o que a gente fala que aparece para o Senhor, mas sim o que a gente sente, o que a gente pensa dentro do nosso coração. Então, Tiago começa mostrando para essas pessoas daquela época e para nós também, em primeiro lugar, meus irmãos, novamente, a igreja é uma família, nós somos como uma grande família. Sabe, quinta-feira nós estávamos reunidos no feriado, fizemos uma almoção, comemos junto, um galeto com massa, né? E às vezes a gente pensa assim, mas quando tá a igreja tinha que estar ensinando, tinha que estar... Não, a gente tem que ter esses momentos juntos de família, assim, cada um olha a cara do outro comendo, o outro com as massas correndo no rosto, a gente dá risada, dormindo no sofá, alguns dormem no sofá. Somos tão famílias que... E não são as crianças, alguns dormem no sofá, sabe? É uma família, a igreja é uma família. A igreja deveria ser uma família. Muitas igrejas têm lá, igreja, família. E você não vive como uma família. Nós não temos escrito igreja, família, mas nós queremos que as pessoas que se acheguem a nós como membros se considerem família. Os nossos filhos se chamem os mais velhos de tio, de tia. Eu falei essa semana no grupo da igreja, eu quero muito ver a Sami chorando no casamento da Elisa, dizendo, quantos colinhos eu dei para essa menina. Sabe, nós olhando pro Heitorzinho ali, o Rafinha, sabe, fazendo aquela dancinha. O Everton falando, cuidei de ti, piá. Cuidei de ti, tu me respeita. Então, esse senso de família, de que nós podemos crescer juntos, viver juntos, compartilhar os nossos problemas, a nossa vida. E esse, talvez é o primeiro argumento do Tiago aqui. Vocês são irmãos, vocês são uma família. Não é correto que dentro da família da fé de vocês separem pessoas por gostos pessoais. E a questão nem é só gosto pessoal. A gente vai ver que tem muito mais por detrás. Porém, essa família da fé, ela é muito diferente da nossa família de sangue. Algumas pessoas não entendem isso. E, faz parte da nossa cultura. Porque a família de sangue, ela nasce... É nossa família. Mas a família de fé, ela nasce do sangue de Jesus, que é um sangue muito mais superior do que o nosso. É um sangue precioso. O sacrifício de Jesus para nos unir, como nós cantamos aqui, eu sei que foi pago um alto preço. O que Cristo fez na cruz por nós, o modo que ele morreu, elevou a forma que nós deveríamos pensar como família, para além de tudo que nós imaginamos. Um exemplo, meus irmãos, presta atenção. Jesus está ensinando na sinagoga e de repente alguém vem lá. Jesus, tua mãe e os teus irmãos estão te procurando. Como já falamos, Maria não era para sempre virgem, né? Se Maria foi para sempre virgem, José foi para sempre triste. Esse é o ponto. Então, Jesus tinha irmãos, eles vieram, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão te procurando lá fora. Jesus diz, quem são meus irmãos e quem é minha mãe? Ele fala, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, esses são meus irmãos e minha mãe. Jesus está mostrando que a família da fé, ela tem um elo, um vínculo muito mais forte que a família de sangue. E que em certos momentos, inclusive, nós vamos ver apartamentos acontecendo. Jesus disse, vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu não vim trazer a paz. Mas como assim? Eu achei que você era paz. Não, Jesus disse, eu vim trazer a espada. Eu vim fazer pai se separar de filho, filho se separar de pai. Algumas vezes, por não compreensão, por intolerância, as famílias se dissolvem. Mas o que permanece é a família da fé. Pelo menos é o que deveria. E essa é a beleza do Evangelho, porque Tiago diz, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele coloca um atributo, o Senhor da glória. Esse é o ponto aqui. Jesus, ele é o Senhor da glória, sim? Sim, certo? Mas Jesus, ele não está naquele estado de glória e sempre foi assim. Aconteceu um momento na história onde ele se tornou humilde, onde ele não foi o Senhor da glória, ele foi o Senhor da dor, o Senhor da pobreza, o Senhor do sacrifício. E esse trilhar desse caminho, Tiago está mostrando para essas pessoas. Jesus já foi alguém pobre. Esse é o ponto de Tiago. Agora ele tem glória, tem riqueza, tem fama, mas Jesus já foi alguém pobre. E Tiago quer entrar nesse ponto. Tiago está mostrando para eles que o Evangelho vai tratar o problema do coração deles, de separar pessoas. Diante do Evangelho, nós vemos que o Senhor da glória chamou eu e você de irmãos, mas nós não somos dignos disso. O Senhor da glória, Deus exaltado, nos chama
de irmãos. Mas nós não merecemos esse status. Nem o nosso cabelo, nem a nossa cor, nem o estilo de música, nem quanto dinheiro nós temos na conta do banco, nem o sobrenome que nós temos. Nada faz nos merecer o status de irmãos de Jesus e filhos de Deus. Nós só somos família de Deus por causa do Senhor da Glória, que desceu da glória e morreu numa cruz. E que promete voltar em glória e levar a família de Deus para os céus. E quando o Tiago mostra isso para essas pessoas, mostra, vocês mesmos estão num status onde vocês não tinham nada de bom. Se você olhasse a situação do nosso coração antes de Jesus, nós éramos merecedores da ira de Deus, do desprezo de Deus. Nós não tínhamos algo que fizesse-nos ser agradáveis diante de Deus. As nossas melhores obras eram ruins. Nosso coração é egoísta. Nosso coração é quebrado. A nossa vida é quebrada. Nós pecamos continuamente. Nós entristecemos o coração de Deus. E mesmo assim, com todas essas falhas, Deus diz, Jô, eu quero que você seja meu filho, irmão de Jesus. Eu quero que você seja da minha família. Já que eu te aceito, eu te recebo, com todas as tuas falhas, todos os teus erros, todos os teus problemas. Alexandre, por incrível que pareça, eu te aceito. Eu morri por você, eu dei minha vida por ti. Eu quero que você seja da minha família. E nós não tínhamos nada para retribuir. Isso se chama graça. Não é o conceito de graça? O que é graça? Deus fez algo por nós que nós não podíamos retribuir. Nós não podíamos fazer, nós não tínhamos o que dar em troca. Isso é graça. A família de Deus é graça. A igreja é graça. A salvação é graça. A nossa vida é uma vida de graça. E por isso que Tiago diz, meus irmãos, vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, que morreu de graça por vocês e os aceitou de graça. Não fez acepção. Não olhou os pecados. Não olhou a vida triste, horrível que nós tínhamos. Não, ele nos chamou de irmãos. E ao mesmo tempo vocês disserem que vocês são crentes. Não faz sentido para Tiago, não faz sentido. Vocês dizem que creem em Jesus, mas ao mesmo tempo vocês colocam seus irmãos para fora. Vocês tratam diferente os seus irmãos na igreja. A questão é, diante do evangelho, nós não conseguimos agir com imparcialidade, ou com parcialidade, perdão. Porque o nosso coração, diante do que Jesus fez, ele é como uma esponja. Pega uma esponja, afunda num balde de Coca-Cola e tira ela. O que sai, Everton? Coca-Cola? Mais Coca-Cola. Pega uma esponja e enfia no córrego do esgoto. Quando tu apertar, vai sair o quê? Esgoto. Pega uma esponja e enfia numa água limpa. Mergulha ela, sobe e aperta ela. O que sai? Água limpa. Pega o nosso coração e mergulha no evangelho. O que deveria sair? O que deveria escorrer? Graça, misericórdia, bom tratamento com os nossos irmãos. E quando do nosso coração escorre parcialidade, separação, acepção, é um sinal de interrogação para nós. Isso que o Tiago está falando. A questão é que nós categorizamos pessoas. Aqui é rico e pobre. Mas para nós, quais são as categorias, os tipos de pessoas que nós não queremos ter relacionamento? A música, a fala, o estilo, o jeito. Nós separamos pessoas, nos apartamos delas, porque elas são diferentes de nós. E algumas até, muitas vezes, pecam contra nós. Sabe, a vestimenta, a aparência. Alguns fazem até uma certa acepção teológica. Nós somos reformados, não misturamos com outras igrejas, não conversamos, nós somos calvinistas, não falamos com arminianos, não ouvimos, sabe? Eu sou da linha tal, teológica tal, não vou frequentar local tal. Sabe, nós criamos inúmeras formas de nos separar. Então, o pastor lá, o pastor calvinista, ele é bom só se ele ouviu o Augusto Nicodemos Lopes. Mas se ele ouviu lá o Silas Malafaia pregando, mas como é que tu ouve o Silas Malafaia? Mas porque a corrente teológica é diferente, você despreza ele? Porque ele pensa teologicamente diferente de você?
A questão é que a acepção nunca é vinda de simplesmente preceitos do nosso coração, mas muitas acepções estão ligadas ao orgulho. Eu sou melhor do que o outro, por isso eu não falo com o outro. A minha teologia é melhor do que a dele, por isso eu não misturo com ele. As minhas músicas são melhores do que a dele. O meu jeito de falar é melhor. Eu sou inteligente, ele é burro. Sabe, é isso que eles estão fazendo. Você é pobre, eu sou rico. Não nos misturamos. Mas será que, diante disso, nós deveríamos aceitar as pessoas sem restrição nenhuma? O que vocês acham? Vocês acham que deveriam aceitar qualquer um sem exceção nenhuma, sem pensar em nada? Olha o que Tiago fala no final desse versículo 4. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos, julgando as pessoas com critérios errados? Se tem critérios errados, tem critérios certos. Existe uma forma correta de você fazer acepção, divisão de pessoas. Que vão duas formas corretas de nós julgarmos pessoas na nossa vida. Primeiro, nós devemos julgar as pessoas pelos seus frutos, pelo que elas produzem, pelo que a vida delas demonstra. Precisamos olhar a vida da pessoa, como ela cuida da sua família, como ela cuida dos seus filhos, como ela é em casa, como ele trabalha, como ele lida com as pessoas, com dinheiro. O problema é que nós abraçamos as pessoas de uma forma muito rápida. E eu me incluo nesse problema também. Muitas vezes a gente abraçou e abraça as pessoas de forma muito rápida e aceita elas de qualquer jeito na nossa vida, tipo assim, uau, vem cá, nós somos os melhores amigos. E nós não paramos para analisar o fruto. E o fruto às vezes demora para vir. Você planta uma árvore, um pé de alguma coisa, sei lá, vai demorar um tempo para aparecer. Sabe, pessoas que nós colocamos na nossa vida, nós deveríamos ter um pouquinho mais de cautela. Qual é o fruto? Como ela está reproduzindo? O que ela faz, o que ela diz, o que ela crê está demonstrando na vida dela. Ela demonstra um caráter de impiedade, de alguém que não ama Deus, que está em oposição a Jesus. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, não aceita conselho dos ímpios. Provérbios, Salmo 1, versículo 1. Então, é melhor que nós nos apartemos. Essa pessoa, ela está na impiedade, não aceita ser corrigida, ela está assim, ok. Jesus diz em Mateus capítulo 7, pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, para julgar uma pessoa de forma correta, o que eu preciso fazer? Olhar como a vida dela frutifica. Como os filhos dela, como o casamento, como o relacionamento, como a vida dela demonstra se tem frutos de alguém que ama Jesus, que vive diante de Jesus. Se não tem esses frutos, o melhor é nós confrontarmos e nos apartarmos. Segunda forma de julgar corretamente, devemos julgar pela Escritura. João 7, versículo 24. Não julguem segundo a aparência, o que está acontecendo aqui em Tiago. Eles estão julgando pessoas pela aparência, o pobre e o rico. E o rico bem vestido, aceito. O pobre mal vestido, não aceito. Jesus diz, não julguem pela aparência, mas julguem pela reta justiça. Ou seja, nós não somos Deus. Deus pode olhar para mim e dizer assim, o Alexandre era um perdidão, sem vergonha, eu vou morrer por ele. Mas eu não sou Deus. Eu não conheço o futuro. Eu não olho a eternidade. Eu não sei como a Sam é lá na eternidade. Não sei como o William é lá na eternidade. O que espera de mim? Que eu julgue ele segundo a Escritura. Que eu tenha cautela na forma como nós nos relacionamos. Que eu não abra minha vida de forma tão rápida. Um exemplo. Sabe, você está conversando com alguém e de repente ela fala algo totalmente absurdo. Não, eu creio que Jesus não é Deus. Você julga essa pessoa pela Escritura. Cara, você está errado. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Mas eu não acredito assim. Não, tu está errado. Mas eu não acredito na Escritura. Meu, um abraço. Podemos ter relacionamento, mas eu não quero ter convívio próximo com alguém que pensa assim. Mas que grave isso, sabe? Parece forte para nós, mas é o que a Bíblia ensina. Segundo João, no primeiro capítulo, só tem um capítulo, né? Vai dizer, se alguém vem até vocês com outro ensino que não o ensino que nós passamos, vocês não devem nem saudá-lo. Pô, é muito forte isso. Vocês não devem recebê-lo na sua casa. Cara,
É o que a Bíblia ensina. Existe uma forma de julgar as pessoas, é pela Escritura. Então, o que nós temos que ter cuidado? Nós devemos ter cuidado se essas pessoas não são abusadores, pessoas maldosas. De abusadores aqui nós entendemos, né? Pessoas abusadoras, pessoas maldosas, mal intencionadas, manipuladoras, usam sua dor, seu sofrimento para se fazer de coitados. Ou, eu vou falar mais para frente, agem de forma abusadora, pessoas maldosas, pessoas mal intencionadas. Nós estava hoje lá brincando com as crianças lá, até nem falei nem comentei com o Alan, né? A gente levou as crianças ali, e daí o Heitor foi subir no brinquedo, né? Tu viu o gurizinho ali? Cara, ela tentou pisar na mão dele várias vezes, meu. E o cara, não, foi sem querer, foi sem querer. E eu olhando no celular, não foi sem querer, cara. Óbvio que não foi sem querer. Imagina tu ensinar pra criança desse pequeno que ela faz maldade sem querer. Imagina essa criança adulta. Vai ser uma bênção no presídio central de Lajeado aqui. Não, foi por querer, ela tava pisando ali, sabe? Eu me segurei pra não falar, entendeu? Não, ela tava pisando de propósito, ela tentou pisar na mão dele, sabe? Esse tipo de pessoas maldosas, a gente tem que se afastar. Sabe, nós tivemos que ensinar isso pra Amandinha, porque criança é inocente, é normal. Então, às vezes a Amandinha ia na pracinha e tinha crianças que eram maldosas com ela. Tipo, subiam num lugar onde ela não conseguia subir, para não brincar com ela. Daí até que eu falei pra ela, mano, olha só, essas pessoas são maldosas, tu não pode brincar com elas. Se elas não querem brincar contigo, se elas estão agindo assim contigo, elas estão te fazendo de boba. Não pode brincar com essa pessoa. Tinha uma outra menina que pegava a bolinha, tirava da mão da Amanda e jogava longe. Daí a Amanda buscava, ela ia lá, pegava e arrancava. Eu vi aquilo ali e falei, não, Amanda, não brinca mais com essa guria. Ela é maldosa. Ela age de forma maldosa contigo. Então, nós temos que ter essa noção. Existem pessoas que são maldosas, que elas fazem coisas propositalmente na nossa vida. Que elas querem nos ferrar. Né? Elas querem nos fazer ficar mal. Elas querem que nós estejamos mal. E esse tipo de pessoa nós temos que nos afastar. Ou nós vamos ficar ali, né, recebendo sempre a maldade daquela pessoa. Não! Nós temos que nos afastar. Por quê? Porque nós não somos Deus. Nós não temos como converter um coração daquela pessoa. Sabe, eu preguei para ela, falei do evangelho, ela não se converteu. Amém! Eu não tenho o que fazer além disso. Mas eu vou ficar insistindo, assim, e o cara te esfaqueando ali, entendeu? Insistindo, sabe? Eu não sou Deus, eu não tenho essa onisciência, eu não tenho esse conhecimento. O problema é que nós, muitas vezes, achamos que somos Deus. Não, eu vou converter essa pessoa. Tinha uma amiga, já que vai lembrar, né? Ela sempre namorava só os errados. Daí ela, não, mas eu tenho certeza, eu vou ter fé por ele. Foi parar na polícia o caso de fé por ele. Né? Então, nós não temos nós não temos como olhar o oculto das pessoas. Sabe, Davi e Saul é um exemplo do Antigo Testamento. Saul era um guerreiro alto, a Bíblia diz que era bonito. Ele tinha todo o porte de ser um rei. As pessoas olhavam, não, Saul é rei. Saul é o exemplo do cara bonito, porque as pessoas eram como nós, elas não enxergam o que está por dentro. Elas viam, não, o cara era demais. Porém, Deus rejeitou Saul. Rejeitou o coração de Saul. Deus falou, não, Saul não tem um coração para ser rei. E ele manda o profeta Samuel ungir os filhos de Jessé. Então lá, 6 caras fortes, altos, bonitões de guerra. E o pai Jessé ali, não, eu tenho certeza que é o próximo. Eu tenho certeza que é o próximo. A tentativa acabou quando chegou, tinha 7. No 6º não tinha mais, né? Tinha que ser o próximo. Daí ele falou assim, não, tem mais um ali, um pequenininho, ruivo, que cuida das ovelhas. Não, mas esse aí não tem como. A Samuel, não, é esse aí. Porque Deus olhava o coração de Davi. E nesse texto Deus diz para Samuel, eu não julgo como o homem julga, porque eu consigo ver o que o homem não vê. Eu olho o coração. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado, quando nós nos relacionamos com pessoas. Primeiro, para não julgarmos elas externamente, de uma forma errada. Julgarmos de forma correta. Pelos frutos, pela escritura. A fim de nós separarmos pessoas que podem nos fazer mal e não tirarmos da nossa vida pessoas que podem nos fazer bem. Uma história para vocês. 17 anos, ensino médio, eu tinha um colega que nós chamávamos ele de gay.
tempo todo. Tinha um jeitinho meio estranho. E nós zoávamos ele. Naquela época a gente chamava de zoar, hoje a gente chama de bullying. Então mudou o nome. Nós e podia zoar alguém. Veja bem, tá ok? Podia falar gay naquela época. Enfim. O João fala assim, né? Por que ele fez isso? Brincadeira. A gente zoava aquele menino ali, tirava, não, esse menino é o gay. Nós brincávamos o tempo todo assim. E um dia, o pastor de vocês era do mal, gente. Um dia eu tava na sala e joguei uma bolinha na cabeça dele com toda a força. E me abaixei, fiquei assim, abaixadinho, fingindo que eu tava dormindo, porque eu dormia várias aulas, fazia isso muito na sala. E aí, quando eu baixei minha cabeça, assim, eu creio que foi o Espírito Santo começando a falar no meu coração. Falando assim, por que você tá fazendo isso com ele? Naquele momento eu decidi me aproximar daquele cara. Eu vou ser amigo dele. Essa pessoa falou para mim de Jesus. Foi essa pessoa que me trouxe o evangelho. A pessoa que eu desprezava. Algumas vezes, por simplesmente julgamentos externos, nós vamos perder oportunidades incríveis de conhecermos mais Jesus, de amarmos mais Jesus. Nós temos que estar abertos a não julgar pelo externo, pela aparência, pela forma. Algumas pessoas perguntam, como é que seria se gays estivessem na meio da igreja? Por muito tempo, no outro pavilhão lá, talvez as pessoas não sabiam, mas tinham vários gays frequentando a igreja. Adoravam. Em algum momento ali, eles não gostaram mais. Mas aí é culpa da mensagem do evangelho, não acepção. Eles eram bem-vindos no nosso meio. E são bem-vindos no nosso meio. Porque Deus aceita todos. Inclusive nós. Inclusive nós. Na família dele. Sabe, você tem desprezado pessoas na sua vida. Talvez o Espírito Santo está te trazendo agora alguns nomes, algumas pessoas que você desprezou, que despreza. Sabe, esse é o momento de você, depois do culto, né? Chamar essa pessoa, mandar um WhatsApp e pedir perdão. Ouvi hoje na igreja sobre isso e o Espírito Santo falou muito forte para mim que isso era pecado e eu quero te pedir perdão. Uau! Incrível. Sabe? Isso é um sinal de orgulho. Talvez você pense, não, mas eu nunca farei isso. É um sinal de orgulho. Você é muito orgulhoso, você se importa demais com a sua imagem. Talvez por causa do orgulho você está fazendo acepção de pessoas. Está fazendo parcialidade de pessoas. Você julga as pessoas pela forma correta. Você olha os frutos, você olha o que a Escritura diz. Você entende a profundidade do que Jesus fez por nós na cruz, quanto o Evangelho mostra a graça de Deus por pessoas que não mereciam, pessoas que pela teoria Deus não se relacionaria, porque Ele é santo, mas Ele se relaciona porque a graça dele nos atinge. Você entende isso? O Evangelho impacta a forma de você lidar com as pessoas. Essa é a noite onde você deve se arrepender da forma errada que você tem vivido, que eu tenho vivido. Segundo ponto, relacionamentos egoístas. Versículos 5 ao 7. Então, Tiago mostra primeiro uma parcialidade externa. Agora, Tiago aprofunda. Tiago mostra que a parcialidade está baseada no ego das pessoas. Por que no ego? Eu me relaciono com um certo tipo de pessoas, não porque eu quero ser amiga delas, mas pelo que elas podem me dar. Procurando uma amizade sincera de amigos que tenham piscina em casa, por verão. Certo? Mais ou menos isso. O ponto que o Tiago está mostrando agora é que, na verdade, nós nos relacionamos com pessoas e somos mais amigos, mais próximos, mais influentes ou mais influenciáveis, ou falamos como as pessoas querem que nós falamos, simplesmente porque nós queremos ser beneficiados pelo que aquela pessoa nos dá. Pelo que o status daquele relacionamento nos dá. Mas o ponto de Tiago aqui é: relacionamentos egoístas não persistem a dias maus. Isso é uma frase de Instagram, anote isso aí. Se você vê isso no caminhão, a frase é minha. Tá na lona do caminhão. Relacionamentos egoístas não persistem a dias maus. Vai Alexandre Losado. Por quê? Por que eu digo isso? Porque é óbvio que na adversidade, a pessoa que só recebe de você, ela não vai te ajudar, ela não vai estender a mão.
Porque se um relacionamento nasce do egoísmo, ele vai acabar no egoísmo. E o ponto de Tiago aqui é mais profundo. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Qual é o ponto de Tiago aqui? Se você não conhece, hoje você vai conhecer. Calvinismo. Qual é a doutrina do calvinismo? Uma das doutrinas do calvinismo é eleição incondicional. Deus elege pessoas para a vida eterna. O ponto é que Deus escolhe pessoas por livre e soberana graça. Ele escolhe algumas pessoas. Por que Deus faz isso? Não sei. Ele é Deus e não eu. Mas a Bíblia fala da eleição, fala da predestinação constantemente. O que acontece muitas vezes é que pessoas que são calvinistas, abraçam calvinismo, elas se tornam orgulhosas. Se acham mais do que os outros. Não, mas eu sou um calvinista. Eu agora... Sabe, não sei se você já viu isso acontecendo, mas eu já vi acontecendo com uma pessoa chamada Alexandre. Certo? Então, você achava muito orgulhosa. Ah, Deus, eu sei da teologia correta. Eu tenho o que a Bíblia ensina. E tinha prazer de discutir, debater. E no calvinismo tem a fase que eles chamam da fase da jaula. É quando você descobre o calvinismo. Ele diz que você tem que ficar trancado 6 meses na jaula. Então, as pessoas se tornam orgulhosas. Qual é o ponto, Tiago, aqui? Deus escolheu os que nada são. A eleição na Bíblia é essa. Deus chamou pessoas que não têm nada. Sabe, eu sou orgulhoso porque Deus me elegeu. Não. A Bíblia diz em 1 Coríntios, né? Deus escolheu os que nada são para confundir os que são. Ou seja, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. A coisa só piora. Nós não somos nada, nós somos os loucos que confundimos os sábios. Sabe, nós não temos nada de precioso. A eleição diz isso. Eu e você não temos nada de bom. A eleição é um ato da graça de Deus que faz com que pessoas pobres, para serem ricas da fé, ricas da graça, do amor de Jesus. O nosso status como pecadores sem Jesus é um só: condenados ao inferno, debaixo da ira de Deus, filhos da desobediência, amantes das paixões mundanas. Nós estamos indo para o inferno. O nosso status em Jesus é Efésios 1:3. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Deus nos colocou num lugar de honra. Nós vamos julgar o mundo. O Senhor Jesus vai vir no céu com os anjos e com os santos, que somos nós, para julgar o mundo. Nós seremos juízes de tudo. Mas quem éramos nós? Ninguém. Ninguém. Nós não tínhamos direito nenhum disso aqui. E Deus se relacionou conosco, não visando o que nós poderíamos dar a Ele, porque nós não temos nada para dar. Deus se relacionou com nós porque Ele quis ser bondoso conosco. Porque Ele quis que a graça operasse em nosso coração. Porque Ele via que o relacionamento dele na nossa vida, de forma redentiva, nos transformaria de filhos da ira em filhos da graça. De desobedientes em obedientes. De não salvos em salvos. É o que Deus viu quando Ele olhou para nós. Mas nós buscamos relacionamentos que nos beneficiam. Nós somos egoístas. E o que o Tiago está mostrando aqui, vocês querem, Deus escolheu os pobres, tornou rico. Mas, no entanto, vocês desprezam os pobres, que seriam como vocês espiritualmente. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que o arrastam para o tribunal? Qual a ideia de Tiago aqui? Não é a visão marxista do mundo. Ricos x pobres. Não é esse o ponto. Falei isso foi semana passada, semana retrasada. Certo? Na Bíblia não existe rico mau e pobre bom. Na Bíblia existe rico piedoso, rico impiedoso, ímpio, pobre bom, pobre piedoso e pobre impiedoso. Você pode ser um rico piedoso. Quem era um rico piedoso? Salomão. Tinha toda a riqueza, era um homem piedoso, escreveu Provérbios. Quem era um rico impiedoso? Parábola em Lucas 18, Jesus conta a história de um rico que era impiedoso, que resolveu guardar todo o dinheiro e disse: agora eu vou viver bem até o resto da minha vida. Naquela noite ele morre. A história do rico e do Lázaro, o rico impiedoso, que não amava o próximo. Então a questão não é rico x pobres. A questão é que nesse contexto em que Tiago estava escrevendo, num contexto de perseguição religiosa, você presta atenção para pegar o ponto de Tiago aqui. Eles bajulavam os ricos, porque os ricos davam status, dinheiro para a comunidade. Mas o que acontecia? No meio da perseguição, os ricos abandonavam eles. E os ricos iam no tribunal contra eles, para condenar eles. E não só isso.
Tiago está dizendo aqui que não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês. Os ricos da sociedade não criam no nome de Jesus. Embora os cristãos do primeiro século queriam que os ricos estivessem no meio deles. E por isso que eu digo, relacionamentos egoístas não persistem em dias maus, porque Tiago estava vendo um dia mau. A igreja passando fome, perseguida. O que os ricos faziam? Ferravam os pobres. Quantos relacionamentos nós não somos assim? Buscamos o nosso benefício próprio e em algum momento nós somos abandonados. No momento de aflição, não tem mais ninguém do teu lado. Existem 4 formas de relacionamentos. Eu sempre escrevo errado alguma coisa, né? Tipos de relacionamentos, certo? Então, o primeiro relacionamento parasital. Já ouviram falar desse relacionamento? O que é um parasita? O parasita, ele é colocado no corpo de um hospedeiro. E ele vai sugar a vida do hospedeiro até que o hospedeiro não possa ter mais vida. E ele vai achar um outro hospedeiro. Vocês já tiveram amizades assim? Pessoas que vêm, sugam tudo de ti. Você se doa pelaquela pessoa, faz de tudo, ajuda ela, leva ela para tudo quanto é lugar. E de repente, por qualquer coisinha, pum, ela sai. Você não pode mais dar nada para ela. E ela escolhe ir para outro lugar. Ela acha outro hospedeiro. Nós tivemos pessoas, inclusive aqui no meio da igreja. E essas são as piores, por incrível que pareça. A gente falava, né, Alan? Parece que quanto mais tu ajuda, mais o cara vira do avesso. Pessoas que nós ajudamos, pagamos aluguel, pagamos rancho, damos cozinha, pagamos conserto de carro, fizemos de tudo para aquelas pessoas. E daí, de repente, num ponto, elas se viraram contra nós. Por quê? Elas perceberam, talvez, que não tinha mais nada que nós podíamos dar para elas. Nós fechamos a porta. Teve uma família aqui da igreja que estava passando por extrema necessidade. E eu falei com o Jô, nós vamos dar um rancho para eles. Pum! Demos um rancho para aquela família. 2, 3 semanas para frente, o homem me mandou uma mensagem. Tu consegue me mandar mais um dinheiro, porque eu estou apertado? Eu falei, não consigo mais. Foi essa ajuda pontual. Ah, mas... Eu falei, acha uma forma de ganhar mais dinheiro. Primeiro, acha um trabalho, certo? Procura um trabalho. Não é justo. Tem pessoas na igreja que trabalham 2, 3 horários, pessoas que trabalham até de madrugada, ofertam o sagrado dinheirinho delas, e nós vamos ficar alimentando um cara que não trabalha. Não é assim. O que a pessoa fez? Ficou brava. Ofendida. Saiu falando mal. Relacionamentos parasitais. Segunda forma de relacionamento, relacionamento opressor. Como é um relacionamento opressor? O opressor ele se relaciona sempre com pessoas vulneráveis, o qual ele pode ou manipular elas ou oprimir elas. Como funciona o relacionamento de opressor? Ele sempre vai dizer para você que você merece o cuidado dele. Você precisa de mim. Porque sem mim, eu lembro, naquela época nós não éramos tão corajosos quanto nós somos ultimamente, mas teve um rapaz que a gente estava aconselhando e ele falou assim para a mulher, gorda desse jeito que tu tá, quem que vai te querer? Teve um outro casal que nós conversamos uma vez, ele falou assim, casamos não sei aonde, fomos para lua de mel não sei aonde, e agora eu tô aqui com ela, só esperando onde nós vamos se divorciar. Por que a pessoa fala isso? Porque ela quer humilhar a outra. E uma pessoa humilhada, sem autoestima, ela não consegue sair do próprio buraco. E ela se torna dependente, ela acha que é normal apanhar. Ela acha que é normal ser humilhada. Ela acha que é normal se sentir menosprezada. E relacionamentos opressores são assim. O opressor faz questão com que a pessoa oprimida se sinta dependente dele. E quando ela não se sente dependente dele, ele começa, eu vou me matar. Porque sem ti eu não vivo. O que é isso? O cara vai se matar? Óbvio que não. Mas ele quer manipular. Ele age através da manipulação. Terceiro tipo de relacionamento é o relacionamento oportuno. O que é o relacionamento oportuno? Você não é um parasita, mas você se relaciona com pessoas quais as oportunidades são vantajosas.
Então você começa a se relacionar com alguém porque você quer vender um produto. Avon, Rinodê tinha bastante, né? Rinodê, sei lá qual? Jequiti, colchões, não sei, qualquer produto aí. Você se relaciona com as pessoas visando uma oportunidade vantajosa para ti, que seja bom para ti. E quando a oportunidade acaba, o relacionamento acaba. É um relacionamento de oportunidade. É um relacionamento extremamente egoísta. O quarto tipo de relacionamento evangélico, é quando dois crentes namoram. Essa piada vocês pegaram, não? Não? Tudo bem. O relacionamento evangélico. O que é o relacionamento evangélico? O relacionamento redentivo. Eu já tinha escrito isso aqui, daí eu não quis mudar. Mas no meu esboço eu coloquei relacionamento redentivo. O que é um relacionamento redentivo? É quando nós nos relacionamos com aquela pessoa visando transformar a vida dela mais parecida com Jesus. É quando nós nos doamos, nos desfazemos, nos desgastamos, tentando fazer com que a outra pessoa seja mais parecida com Jesus, fazendo o que Jesus fez conosco. Ah, mas pastor, mas daí o que essa pessoa, mesmo que se faz isso, ela vai embora. Aí é dela. O problema é dela, é ela e Deus. Mas a nossa parte de imitar o que Jesus fez, nós vamos fazer. Nós vamos nos doar, nos aprofundar, nos desgastar em relacionamentos com aquela pessoa. Sabe? E é essa forma com que Jesus se relaciona conosco, visando a nossa redenção, a nossa transformação, visando fazer com que pessoas que estavam perdidas agora se achem no caminho, desobedientes se tornam obedientes, e influenciando positivamente com o evangelho no nosso coração. Sabe, nós tínhamos que ter esse pensamento dentro da igreja. E isso pode ser trazido como discipulado também. Quando o nosso relacionamento tem a intenção de fazer a outra pessoa se tornar mais parecida com Jesus. Então eu falo, eu corrijo, eu exorto, eu amo, eu caminho do lado daquela pessoa, nas dificuldades dela, fazendo com que ela se torne mais parecida com Jesus. Ah, mas ela não se tornou, pastor. Aí é com ela. A tua parte diante de Deus fez. Ah, mas eu percebi que ela é uma pessoa maldosa, então você corta o relacionamento. Infelizmente não tem como. Sei que parece duro falar isso, mas é assim que as coisas acontecem. Sabe, quais desses 4 relacionamentos você tem com a igreja? A igreja onde você está hoje. Eu estou aqui na igreja enquanto o pastor não bater nas minhas feridas, nos meus pecados, enquanto a palavra for boa e uma ótima pregação, mas quando falar dos meus problemas, dos meus pecados, dos meus erros, quando exigir de mim uma transformação, eu vou embora. Talvez você seja um opressor ou um oprimido num relacionamento. Talvez você esteja um relacionamento de oportunidade. Mas eu gostaria que nós todos tivéssemos um relacionamento evangélico ou redentivo, onde nós visamos a graça de Deus. Tiago caminha para o final do seu argumento mostrando uma visão mais profunda. Falando do versículo 8 até o 13. Tiago fala da lei e mostra que na lei está escrito: ame o próximo como a si mesmo. E esse é o ponto. Quando nós agimos com parcialidade, nós não estamos amando o próximo. Tiago está terminando o argumento dele. Não olhar de forma redentiva o próximo é pecar contra o Senhor. É pecado. No Antigo Testamento existem 613 leis. Eu costumo falar 613 formas de estar errado. São muitas formas de estar errado. Moisés resumiu em 10. E Jesus resumiu em 2. Ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o teu coração, com toda a tua força. Ame o próximo como a ti mesmo. Tiago está citando aqui quem? O irmão dele. Ame o próximo como a si mesmo. Se você faz isso, você faz bem. Se, no entanto, vocês tratam pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Qualquer pecado transforma alguém em transgressor, ou seja, alguém que rompe a barreira da lei. Pois quem guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. Ou seja, quem comete um pecado é culpado. Mas eu cometi só um furto, ladrão. Mas ele chegar diante do juiz, o cara foi preso, né, Everton? Flagrante. Chegou lá, não, mas isso aqui era o meu primeiro furto. Ladrão. Sabe? Somos nós assim. Se nós transgredimos uma coisa, nós nos tornamos culpados daquilo.
e culpado de toda a lei. O ladrão, ele é culpado na Código Penal do crime de latrocínio, de latro, né? De roubo, né? Latrocínio seria assassinato. Né? Mas diante da lei, ele é culpado. Talvez nós sejamos culpados de outros pecados, mas diante de Deus nós somos culpados. E Tiago vai aprofundar, porque é uma visão mais profunda, porque Tiago vai citar 2 pecados, em particular, que são pecados que Jesus citou no Sermão do Monte. E esse é o ponto de Tiago. Vai citar o pecado do adultério e o pecado de não matar. Jesus diz uma coisa, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Jesus falou no Sermão do Monte que adultério não é só o que nós fazemos com a pessoa de forma literal, certo? O que é adultério, então? Pensamento. Jesus diz, se você olhar uma mulher com desejo no seu coração, você já se torna um adúltero. O ponto de Tiago o adultério nasce internamente. Mas Jesus cita um outro ponto quando ele diz, não matarás. Vocês ouviram dos antigos, não matarás. Jesus diz que todo aquele que odeia o seu irmão se torna um assassino. Tiago cita esses 2 pecados, porque são essas 2 formas que Jesus mostra que tanto adultério quanto o ódio, o assassinato, começam no coração. E a parcialidade nasce no coração. Talvez você não fale, mas você pensa. E quando você pensa, você peca. Esse é o ponto de Tiago. Todos nós somos parciais. Ainda que externamente não pareçamos. Todos nós estamos em pecado. E o ponto Tiago vai dizer que para nós não nos incorrer nesse pecado, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Eu sei que no nosso mundo, perdão meus irmãos, eu estou sem celular aqui, eu estou só falando. Eu estou fluindo aqui. Se tiver muito tarde, a gente continua amanhã, brincadeira. O meu sonho é pregar que nem Esdras, 6 horas. Eu estou caminhando para chegar nesse ponto. Então, Tiago vai dizer que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Por que a Bíblia manda amar o próximo como a nós mesmos? Porque nós somos um bando de egoístas. Nós nos amamos. A grande maioria de nós se ama até em demasia. E o ponto nós precisamos tirar o olhar de nós e colocar no outro. 5 linguagens do amor. Quem já leu esse livro? Já ouviu falar? Levanta a mãozinha aí. 5 linguagens do amor. Já ouviu falar? Não? Já ouviu falar? Esse livro, ele é uma bênção e ele é uma maldição. Vamos lá, vamos por partes. Por que ele é uma maldição? Porque as pessoas que leem esse livro, elas leem tentando descobrir como elas podem ser melhores amadas. Tipo assim, a minha linguagem de amor é a palavra de afirmação e o tempo de qualidade. O livro não foi feito para você descobrir a sua linguagem. O livro foi feito para você descobrir a linguagem do seu cônjuge. Para você amar melhor o seu cônjuge, não amar melhor a si mesmo. Mas eu estou descobrindo para falar para o meu cônjuge. Ok, mas a maioria das pessoas fala assim, eu já aconselhei pessoas assim, pastora, eu não me sinto amada, porque a minha área de amor, eu estou fazendo a voz de mulher, não fazendo a voz de homem, a minha área de amor, sabe, pastor, amigão, a minha área de amor aqui é um tempo de qualidade com a minha esposa. E ela não sabe, os homens é difícil, né? A minha linguagem de amor é atos de serviço. Eu gosto que ela faça coisas para mim. Sabe? Ok, cara, muito bom, tu sabe a tua e o dela. Eu não sei. Mas o ponto nós deveríamos nos preocupar com a linguagem do próximo. Então, se nós pegarmos as 5 linguagens do amor e formos aplicar no relacionamento dentro da igreja, como nós faríamos isso? Sabe, há irmãos nossos que vão se sentir mais amados quando nós externarmos qualidades, coisas boas que eles fazem, que são palavras de afirmação, certo? A Bíblia diz que tem dons de fala, ou seja, pessoas que geralmente falam, ensinam, elas gostam de receber o feedback. Cara, muito legal, muito bom o que tu fez. Sabe, pessoas que gostam que sejam elogiadas. Se eu busco amar o meu próximo como a mim mesmo, eu quero me sentir amado. Amém? Eu gostaria de me sentir amado. O que eu faço? Eu amo o próximo. Talvez a pessoa ela gosta de servir. A linguagem do amor dela é servir. Então ela gosta que alguém faça algo por ela. E você vai lá, leva um café para ela. Meu irmão, trouxe um café para ti. Trouxe um bolo para ti.
Ó, minha irmã, essa semana eu vou ir na tua casa, deixa que eu vou limpar a casa. Ah, mas é um milagre, né? Eu canto um aleluia. Como é que é? Nada, aí não dá, né? Eu vou limpar a tua casa, 50 metros quadrados. Aí, beleza, pode ir. Então, atos de serviço. Talvez um tempo de qualidade. Minha irmã, meu irmão, semana vamos tomar um cafezinho. Vamos sair, vamos comer uma coisinha, eu e tu. Sabe, face a face, eu quero conversar contigo, eu quero ver se tu tá bem. Pá, cara, como esse cara me ama, ele se importa comigo. Faz sentido isso? Talvez a linguagem de amor da pessoa é presentes. Você vai comprar uma Bíblia para ela, um livro. Cara, eu comprei esse livro para ti. Eu quero que você se sinta amado, uma dedicatória. Ó, presente para ti, meu. Tu é um presente. Um cara que a linguagem dele é presente. Tu diz, tu é um presente para mim. Ganhou o coração. Amar o próximo de forma prática, demonstrar nosso amor de forma prática. É isso que Tiago está falando aqui. Nós pecamos, nós caímos, nós julgamos com parcialidade. O que nós fazemos? Nos arrependemos e começamos a amar o próximo. Esse é o ponto. Nós não continuamos na parcialidade, não continuamos no relacionamento egoísta. Nós saímos de nós mesmos e começamos a amar o próximo. E isso é uma forma de Tiago dizer que deve impactar primeiro nosso coração. Assim falam e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Ou seja, façam o que vocês gostariam que fosse feito para o próximo. Que fosse feito em vocês mesmos para o próximo. Amem o próximo com a si mesmo. Cumpram a lei, amando o próximo, se doando pelo próximo, dando a sua vida pelo próximo. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Tiago está dizendo, se você julga os outros, você tem um juízo próprio. Você não vai receber misericórdia. De quem? Do próximo? Sim. E de Deus também. Oração do Pai Nosso. Eu estou terminando, eu juro para vocês. Oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Quando você lê assim, o que parece? Para ser perdoado, você tem que perdoar. Parece isso, não parece? Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Parece que é uma condicional. A ideia da oração é, se você perdoa, é porque você foi perdoado. Se você não perdoa, você não será perdoado. A ideia que eu falei da esponja mergulhada na graça. Para ter misericórdia, nós devemos ter sido alcançados pela misericórdia. A graça, a misericórdia está transformando a forma que nós nos relacionamos com as pessoas. Então, nós temos misericórdia. Mas se nós não temos misericórdia e graça, é um sinal que nós não teremos misericórdia e graça. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E é isso que aconteceu no Evangelho. Porque o que seria correto? Juízo, condenação, ira. Alguém tinha que pagar pelo preço dos nossos pecados, pelas nossas maldades. Alguém tem que pagar o preço disso. O que Deus faz? Dá misericórdia. Por isso que os teólogos dizem, o único argumento, o único ponto da teologia que é contraditório é a graça de Deus. Porque não faz sentido. Não faz sentido a graça de Deus. Não faz sentido a misericórdia de Deus. Não faz sentido. Então nós precisamos ter a misericórdia que não faz sentido nos relacionamentos. A graça que não faz sentido. Como nós podemos amar e demonstrar misericórdia? Amando intencionalmente nossos irmãos. Amando intencionalmente. Fazendo coisas intencionais por eles. Orando pelos seus pecados e falhas. Não fofocando seus pecados, mas orando pelos seus pecados e falhas. Nos relacionando de forma redentiva com eles, visando a transformação do seu caráter, da sua vida. 4, corrigindo seus pecados e apontando para Jesus. Corrigindo seus erros e apontando para o Salvador. Mostrando que há uma salvação para os seus pecados, para os seus erros. 5ª forma, afastando-se de pessoas maldosas e mal intencionadas. Nós demonstramos amor assim, quando nós nos afastamos de pessoas. 6ª forma, confessando as nossas fraquezas. Confessando as nossas fraquezas. Dizendo, nós não conseguimos, eu não consigo. Pastor, meu irmão, eu não consigo amar como deveria amar. Me perdoa. Perdoa pela forma que eu tenho vivido. Existem algumas visões. Aqui é o fim mesmo. That's the end, certo? Existem algumas visões de como nós alcançamos um mundo mais igual. Uma delas,
uma visão muito em larga escala aqui no nosso Rio Grande do Sul, que é o espiritismo, certo? Algumas pessoas abraçam o espiritismo e elas acreditam que o espiritismo é uma visão correta de mundo e o espiritismo é uma doutrina demoníaca, de demônios. E no espiritismo, nós nos relacionamos com as pessoas não por causa da misericórdia, mas por causa do karma. Algumas pessoas nós suportamos por causa do karma, porque nós queremos evoluir. E no fim, isso é um outro nome para egoísmo, certo? É o meu karma. É porque Deus está querendo. É porque não é nem Deus, né? É porque eu tenho que me tornar uma pessoa melhor na próxima vida. Egoísmo. Esse é o ponto. O espiritismo é egoísta e demoníaco. Uma segunda forma de ver o mundo e os relacionamentos são o ateísmo. E o ateísmo diz que nós viemos do macaco, nós evoluímos. E na visão ateísta, você queira ou não, eu creio em Jesus e creio na matemática. Então, no ateísmo, nós temos mais de 120 milhões de mortos. O século passado foi o século que mais matou pessoas em toda a história. Nazismo, vindo de corrente ateísta. Maoísmo, comunismo, socialismo, marxismo, todos vindo de visões ateístas, onde os mais fracos eram mortos. Aqueles que não fazem bem para a sociedade devem ser extinguidos, extirpados. Basta olhar o feminismo nos nossos dias, uma visão ateísta de mundo, onde a igualdade só virá, a misericórdia só virá quando nós extirparmos os machos do mundo. Toda a visão ateísta, ela é uma visão deturpada de mundo. Por fim, nós temos uma alternativa, o cristianismo. O que o cristianismo ensina? O cristianismo ensina que Deus agiu com graça por pessoas que não mereciam. Não é karma, não é a exclusão dos mais fracos, dos mais fortes, pelo contrário, é a graça de Deus agindo por pessoas que não merecem, transformando corações pecadores como os nossos, fazendo com que filhos desobedientes se tornassem filhos obedientes. É a misericórdia triunfando sobre o juízo. E Jesus é o craque em restaurar famílias, restaurar relacionamentos, restaurar pessoas. Ele é a pessoa correta para isso. Porque no cristianismo nós temos misericórdia e igualdade, porque na obra da cruz todos nós somos terrivelmente pecadores, mas terrivelmente amados. Na obra de Jesus na cruz, nós somos chamados e ganhamos um amor que nós não merecíamos. E todos nós somos igualados pela fé em Jesus como seus filhos amados. E a igreja é o ponto convergente, visível disso. Porque é na igreja onde nós deveríamos ter negros e brancos, gordos e magros, chineses, japoneses, alemães, todos reunidos. A igreja é o ponto convergente para o mundo, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E é na igreja onde nós deveríamos ver mais unidade, mais amor, porque a igreja deveria pregar ao mundo, que é no evangelho onde nós temos a restauração de tudo, inclusive de relacionamentos quebrados. E nós, meus irmãos, nós terminamos isso aqui dizendo a seguinte coisa para vocês: nós não somos as pessoas boazinhas. Chamar a prof do Kids lá, Rafa quiser liberar, a Gabi. Nós não somos as pessoas boazinhas da história. Eu e você sabe mais do que eu. Você e eu somos pessoas que fazem acepção, julgam com parcialidade, separam pessoas. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Eu e você fazemos isso. Nós não somos, na leitura da Bíblia, os bonzinhos. Nós somos os fariseus. Nós somos aqueles que julgam. Nós condenaríamos o próprio Jesus. E o nosso irmão mais velho venceu na cruz, foi condenado por pessoas maldosas, para que pessoas maldosas como nós fôssemos aceitos na família de Deus. Loucura. Fique de pé, nós vamos orar. Senhor, nós estamos encerrando aqui. Há uma graça, há um poder aqui, nós repreendemos toda a obra do diabo aqui, Senhor.